Banco Central é condenado por dano moral coletivo. Pesquisa do IBGE revela que 30% dos aposentados não pensam em descansar e continuam no mercado. Saiba quais são os direitos de um trabalhador com deficiência. Você sabe o que é litigância de má-fé? Descubra no programa de hoje. E na entrevista desta semana, os direitos do trabalhador estrangeiro no Brasil. Isso e muito mais agora no Trabalho Legal, um programa realizado pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Não é segredo que na hora de contratar um empregado, uma série de documentos é exigida, mas algumas empresas acabam exagerando. O Banco Central, por exemplo, proibia que vigilantes terceirizados com restrição de crédito fossem contratados. Por isso, a instituição foi denunciada pelo MPT e a Justiça acabou condenando o banco por dano moral coletivo. Entenda o caso na reportagem de Luana Carvalho. Na hora da contratação de um funcionário, documentos pessoais como o RG, CPF e a carteira de trabalho, por exemplo, são indispensáveis. Agora imagine só, o empregador deixar de contratar porque o nome do candidato ao emprego está sujo na praça. Como é que eu vou pagar minha conta se eu não tenho emprego, né? Aí seria bom se desse um emprego, vê que não está sujo, mas desse um emprego para a pessoa poder consertar, né? Eu acho errado porque como é que a gente vai limpar o nome se a gente não tem emprego? Acho que a pessoa, independente do nome estar sujo ou não, ela tem o mérito dela, do emprego. Tem que ter, né? Não há qualquer possibilidade do empregador exigir um crédito, exigir que o trabalhador não tenha nenhuma restrição de crédito para a contratação. Esse procedimento do empregador é um procedimento abusivo, que contraria a legislação. Mas algumas empresas deixam de contratar um funcionário porque o nome dele está sujo. No edital para a contratação de vigilantes terceirizados do Banco Central, a instituição proibia que trabalhadores com restrição de crédito assumissem o cargo. Por isso, o MPT entrou com ação na Justiça do Trabalho, pedindo indenização por dano moral coletivo. O Ministério Público do Trabalho tem como uma das linhas de atuação o combate à discriminação na relação de trabalho. E ao verificar que o edital do Banco Central ele restringia a contratação de vigilantes pelas empresas que ganhassem a licitação, quando esse vigilante tivesse uma restrição de crédito, se entendeu que essa exigência ela era discriminatória, ofendia o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal e por isso entrou com a ação civil pública. O caso foi parar na 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Os ministros entenderam que fazer este tipo de exigência no edital, além de ser ilegal, prejudica a sociedade e caracteriza discriminação. Por isso, o banco foi condenado a pagar R$500 mil por dano moral coletivo. O Tribunal Superior do Trabalho estabeleceu que o empregador apenas pode ter como critério de contratação do trabalhador requisitos que sejam vinculados à qualificação profissional desse trabalhador. No caso, ter ou não crédito diz respeito à vida privada do trabalhador e não pode ser considerado no momento da contratação por uma relação de trabalho. O banco alegou que a exigência está de acordo com a lei, mas para este advogado, exigir certidão negativa de débito trabalhista é discriminação. Isso porque viola a Constituição Federal. O candidato a uma função, né, na esfera pública ou o candidato a uma função na esfera privada tem que ser tratado de forma igualitária, ou seja, não deve existir qualquer tipo de discriminação para esse funcionário. A não contratação do funcionário por conta de uma eventual inadimplência vai ferir esse princípio constitucional, que é o princípio da igualdade entre as pessoas. Mesmo depois da aposentadoria, muita gente não quer descansar. Largar o emprego? Nem pensar. O IBGE acaba de divulgar um dado curioso. Mais de 30% dos idosos aposentados permanecem no mercado.
Mãos experientes e diversas histórias para contar. Esta é uma característica dos idosos brasileiros, uma faixa da população que cresce a cada dia. Para muitos, ser mais velho significa ter uma vida tranquila, com dinheiro na poupança e aposentadoria, que cobre as despesas. Mas as coisas mudaram. Hoje, grande parte dos salários é incompatível ao alto custo de vida. A maioria dos idosos não conseguiu fazer economias durante a vida profissional, o que agrava ainda mais a situação. Por isso, descansar depois de se aposentar virou privilégio para poucos. O jeito é continuar trabalhando, formal ou informalmente, tudo por uma questão de sobrevivência. Segundo o IBGE, mais de 30% dos idosos brasileiros aposentados permanecem no mercado. São pessoas com idades entre 65 e 72 anos. Destes, cerca de 1.500.000 trabalham sem carteira assinada. 80% insatisfeitos com o benefício do INSS. Para muitos, o salário que recebem da aposentadoria não é suficiente para satisfazer suas necessidades básicas. É o caso do senhor Humberto Pimentel, de 74 anos. Ele se aposentou há mais de 10 anos e ainda mantém o trabalho numa feira do Distrito Federal. O aposentado é o único que trabalha em uma casa com 7 pessoas. Se eu não trabalhar, lá não dá não. Trabalho de quarta-feira a domingo direto aqui na minha banca. Para poder suprir a mim e minha família. O trabalho ainda é uma opção para muitos aposentados, mesmo para aqueles que podem optar pelo descanso. Existem muitos que preferem abrir o próprio negócio ou continuar como empregados. Entre as duas funções, uma coisa é certa: o trabalho contribui com a melhora da saúde e da autoestima. Eu venho trabalhar a pé e volto a pé. E são 35 quilômetros de ida e volta, né? Então já faço um exercício bom. E eu gosto do que faço, o importante é isso. Eu tenho isso aqui como uma paixão, um verdadeiro encantamento. E o melhor encantamento que tem é no final do mês a bufunfazinha. Eles já fizeram muito e continuam fazendo. Manter-se no mercado de trabalho é um desafio diário para quem já é idoso. Por isso, é preciso estar sempre antenado, principalmente quando o assunto é direito trabalhista. Qualquer discriminação ao idoso, seja pelo fato da idade, é vetada em lei. Qualquer discriminação, inclusive quanto aos planos de saúde, para o aumento da faixa etária, é proibido. Discriminação, qualquer que seja, é vetado pelo Código. O idoso deve ser tratado com todo respeito, com toda dignidade. E a cada dia, o Brasil está complementando a assistência a este idoso, com direitos, com prerrogativas, com garantias. Porque, afinal, no final, todos nós ficaremos nesta faixa de idade. Neia Luquez se aposentou há 2 anos por tempo de serviço. A costureira e suas habilidosas mãos começam o batente logo cedo. Mesmo trabalhando em casa, o ritmo é pesado, a renda aumentou e a quantidade de contas também. Mas o que não falta para esta experiente mulher é força de vontade. Muito trabalho. Eu comecei a trabalhar com 8 anos, aí casei para ajudar o marido, sempre trabalhando. Um tempo fiquei viúva, né? Sempre trabalhando. Aí na aposentadoria, a vida de dificuldade foi aumentando. Aí resolvi, para um ganho melhor, resolvi começar a costurar. Aí resolvi um dia botar uma faixinha na casa e vou fazer o conserto, não custa nada, né? E foi aí assim que eu comecei. O tempo que eu trabalhei, aposentei com um salário pequeno, né? Não dá, tem que ter complemento mesmo. E agora os filhos que casou me ajudam, tem uma filha em casa também que me ajuda, senão não dava não para sobreviver não, tá difícil. Agora você sempre gostou de trabalhar? Sempre. Sempre. Acho que se eu parar acho que eu só vou parar mesmo só quando morrer. Espero que demore. A seguir, trabalhador com deficiência tem direitos garantidos por lei. E ainda, entenda o que é litigância de má-fé.
É daqui a pouco, não saia daí. Apenas no Brasil são 45,6 milhões de pessoas que declaram ter alguma deficiência, segundo dados do Censo Demográfico 2010, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número representa 24% da população do país. Criar oportunidades de acesso e renda para pessoas com deficiência é motivo de diversas ações do Ministério Público do Trabalho. Para o deficiente físico, ainda há muito o que conquistar no mercado de trabalho. Mesmo com o avanço da legislação, ainda há quem sofra discriminação no emprego, mas se engana quem pensa que o problema pode atrapalhar o desempenho de pessoas como a Gorete, que ficou paraplégica por causa da falta de uma vacina quando era criança. A gente tem capacidade, né, de trabalhar, de mostrar que a gente consegue, que a gente tem capacidade para empenhar o trabalho que a gente, né, tenta demonstrar para a pessoa. Gorete já perdeu uma vaga de emprego por ser deficiente. Os cadeirantes, eles na área de trabalho, eles são limitados, entendeu? Quando a gente vai procurar entregar currículos, eles já falam que portador de necessidade, principalmente o cadeirante, ele é excluído. A Constituição Federal proíbe qualquer discriminação no local de trabalho, principalmente quando envolve pessoas com deficiência, inclusive no que diz respeito a salários e critérios de admissão. Uma sociedade que discrimina o seu cidadão, ela não é uma Constituição, ela não mostra o espírito da lei quanto à proteção do seu semelhante. E mesmo com tanta discriminação por aí, existem portadores de deficiência mostrando que são capazes de assumir uma vaga no mercado de trabalho. Gorete presta serviço nesta empresa há 1 ano e meio. Como você se sente sendo um exemplo para esses trabalhadores? Eu me sinto feliz em mostrar para a pessoa portadora de necessidade que ela é capaz de qualquer coisa que ela ponha na mente e peça primeiro a Deus que abençoe ela nesse mercado de trabalho. De acordo com a Lei 8.213 de 91, toda empresa com mais de 100 funcionários é obrigada a ter de 2% a 5% das vagas preenchidas por pessoas com algum tipo de deficiência. E a multa para a empresa que não cumprir pode chegar a R$ 1.800 por vaga não preenchida. E em caso de concurso público, devem ser reservados de 5% a 20% dos cargos. E os números revelam que houve um aumento na contratação desse pessoal. Em 2011, cerca de 326 mil pessoas com deficiência estavam empregadas, o que representa um aumento de 6% comparado a 2010. Raquel aproveitou o aumento de oportunidades para pessoas com deficiência no mercado de trabalho e não teve dúvidas. Disparou seu currículo para várias empresas. Hoje está contratada e, apesar de ter somente 30% de audição, diz que mesmo com algumas limitações, é possível ter um bom rendimento no trabalho. Só porque a pessoa tem algum tipo de deficiência que tem que deixar de trabalhar, senão. Porque deficiência nenhuma atrapalha. Qualquer pessoa tem capacidade sim, de crescer e de mover dentro de um emprego qualquer. Você sabe o que significa litigância de má-fé? Quem explica melhor é o repórter Rafael Brito. Sabe quando, em um processo judicial, uma das partes age de má-fé, com o fim proposital de enganar? Então, ela está cometendo litigância de má-fé. Alterar a verdade dos fatos é apenas uma das formas de litigância de má-fé. Outras 6 hipóteses estão previstas no Código de Processo Civil Brasileiro. Para a lei, litigância não é crime. No entanto, a Justiça classifica a prática como um ato amoral.
Aquele que abusa do seu direito de ação e ingressa em juízo com objetivo que não tem respaldo na ordem jurídica, sofre sanção processual, pois comete litigância de má-fé. A punição prevista é multa. Não se pode caracterizar um crime, né? É uma conduta amoral quando uma das partes age dessa forma e litiga de má-fé. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos foi condenada a pagar multa por litigância de má-fé, no valor de um salário mínimo por empregado. A decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho Carioca, depois de ação movida pelo Ministério Público do Trabalho. A ECT, ela interpôs um recurso no Tribunal Regional do Trabalho e lá os desembargadores entenderam que ela estava procrastinando o feito, ou seja, ela estava fazendo com que o processo demorasse além do previsto. Ela interpôs um recurso que entenderam não ser cabível, ser desnecessário, e isso causaria uma demora ainda maior do processo para que ele chegue ao seu fim. E por essa razão, por esse entendimento, condenaram a empresa ao pagamento desta indenização em decorrência da litigância de má-fé. Essa indenização ela é prevista no Código de Processo Civil. Há um inciso que entende que, de fato, reputa-se litigante de má-fé aquele que interpõe um recurso com o intuito manifestamente protelatório, ou seja, de causar uma demora para que o processo chegue ao fim. No próximo bloco, o procurador do Trabalho, Luiz Fabre, fala sobre trabalho estrangeiro, tema do 16º Encontro Sul-Brasileiro realizado pelo MPT. Não perca, é daqui a pouco no Trabalho Legal. O Trabalho Legal dá prosseguimento agora à série de entrevistas que estamos fazendo diretamente aqui do Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu, onde está sendo realizado o 16º Encontro Sul-Brasileiro dos Procuradores do Trabalho. Este ano, o tema do encontro é trabalho estrangeiro. E sobre isso, eu converso agora com o Procurador do Trabalho, Dr. Luiz Fabre, da 2ª Região, ali de São Paulo. Muito obrigado, doutor, pela sua presença. Bom, doutor, a atuação do senhor está muito centrada em relação à mão de obra estrangeira, principalmente nos centros urbanos. Eu queria perguntar para o senhor como que essa mão de obra é recrutada lá fora. Bom, eu acho que essa análise a gente deve concentrar no setor têxtil, que capitaneia todas as estatísticas. Números que eu estimo por baixo na casa de 400 mil entre bolivianos, paraguaios e peruanos ativados no país. Esse pessoal ele é recrutado através de anúncios veiculados nas rádios dos países de origem, mencionando salários, vagas de emprego com salários entre 250 e 300 dólares aqui no Brasil. Ou então anúncios que vemos em praças públicas e até mesmo na região do Pari, em São Paulo, também tem cartazes oferecendo vaga que permite que um estrangeiro aqui presente conclame um parente ou algum conhecido a vir para cá. E a partir desse momento, esse trabalhador ele vai percorrer um caminho para chegar até São Paulo, via de regra, que vai chegar na estação de ônibus da Barra Funda, um caminho onde ele arcará com as próprias despesas ou então ele assumirá dívidas e, nesse caso, ele chegará devendo algo em torno de $1.000, $1.500 para o seu contato aqui no Brasil ou mesmo para o seu empregador. Aí já começa a questão do trabalho escravo, uma vez que ele já tem uma dívida antes de chegar e aqui ele tem uma promessa de trabalho lá no país de origem, só que quando chega a realidade é outra. Afora essa questão do engodo quanto à propaganda da condição que aqui ele encontrará, uma das primeiras
atuações do recrutador, assim que o trabalhador chega aqui no Brasil, é se certificar da real procedência desse trabalhador, pedindo documentos, etc. E a partir do momento em que é entregue a documentação, esse recrutador ou esse empregador não mais devolve esse documento, ele retém esses documentos e esse trabalhador ele fica bastante à mercê porque até esse momento as condições de trabalho ainda não foram pactuadas. E efetivamente ele vai chegar, não vai ter nenhum lastro, conhecer pessoas daqui. Eventualmente, sequer ele vai ter um domínio pleno do idioma espanhol. Em muitos casos, esse trabalhador fala apenas Quichua, Aymara ou Guarani. E ele fica totalmente à mercê dessa pessoa que vai ser o contato dele aqui no Brasil. E é quando ele descobre que, na verdade, ele vai trabalhar numa oficina, a jornada vai se iniciar às 7 horas, vai se encerrar à meia-noite, de segunda a sábado, com alguns intervalos. Tudo isso somado, a jornada exaustiva, a degradância, geralmente ele vai viver confinado com muitas famílias, num ambiente de trabalho bastante precário, essa degradância, essa retenção dos documentos, essa servidão por dívida, tudo isso somado vai caracterizar o trabalho escravo e, por consequência, a somatória dessas 3 etapas, recrutamento, mediante engano, fraude ou explorando uma situação de vulnerabilidade, para a pessoa vir para trabalhar em condições análogas a de escravo, isso caracteriza o que a gente chama de tráfico de pessoas. E assim, muitas vezes o trabalhador ele é aliciado, ele tem que se submeter. Qual a justificativa que, nas fiscalizações feitas pelo Ministério Público do Trabalho, é dada por eles que se submetem a esse tipo de servidão? Primeiro, a questão moral. Em muitos casos, o trabalhador se sente em débito. Ele, afinal, ele assumiu uma dívida, que seja de habitação, de transporte, e na cabeça dele ele tem a sensação de que ele deve, né? Então, ele próprio ele tem um senso um pouco equivocado de quais são os seus direitos. Mas a justificativa comum é que ele está acostumado. Mas isso é algo que não vale. Existem certas coisas que a gente chama de direitos inalienáveis. São direitos que a pessoa não pode abrir mão. Esses direitos fundamentais são inalienáveis, independem da vontade do seu titular. Tanto assim que até incapazes, como crianças, têm direitos fundamentais, ainda que elas não tenham consciência desses direitos. E daí o Ministério Público atua no resguardo de tais direitos, não apenas por questões de ordem humanitária, isso é importante deixar claro, também por razões de ordem econômica. Essa massa que eu estimo em 400 mil por baixo, é uma massa que só 1/3 está regularizado, então é 2/3 que não está recolhendo tributos. E, em segundo lugar, esse tipo de situação é muito prejudicial para aquele que cumpre a legislação trabalhista e deseja concorrer num ambiente de trabalho, num ambiente em igualdade de condições entre os agentes do setor, né? Doutor, o senhor citou a questão legislativa, que é necessário cumprir a legislação. A gente sabe que as tarifas pagas por meio de impostos, enfim, tanto brasileiro como para os consulados, né, dos países, são um grande empecilho para a regularização da mão de obra estrangeira. Como que o MPT analisa essa situação? As taxas consulares, em alguns casos, são muito elevadas. Chega a R$500 para a pessoa ter que... as taxas para autenticação de documentos, antecedentes criminais. E, às vezes, o trabalhador está aqui com a sua família, vai somar, facilmente chega a R$2.000. Então, esse é um outro fator inibitório. E aí, na verdade, é o principal obstáculo, acho que da atualidade, é o próximo passo a ser superado, é o enfrentamento desse problema, que aí entra numa questão delicada, que diz com a soberania de outros estados,
mas eu acho que pela via diplomática vai se chegando aos poucos a uma solução, né? Até mesmo porque se ao chegar a um consenso, as coisas tendem a melhorar. A situação dos trabalhadores estrangeiros e dos próprios trabalhadores brasileiros também, lá fora, tende a melhorar, né? Com certeza. E uma coisa que também vem ao auxílio disso é a forma como, nessas cadeias produtivas do setor têxtil, os tomadores, os beneficiários na ponta da cadeia, eles vêm sendo compelidos, ou às vezes, em alguns casos, até de forma espontânea, eles vêm reconhecendo essa sua responsabilidade por questões deletérias às relações de trabalho verificadas no curso da cadeia produtiva e têm entrado também no processo de regularização dessa mão de obra clandestina, né? O Ministério Público do Trabalho está justamente, claro que para trazer ações preventivas, mas de maneira repressiva para tentar eliminar com essa situação de exploração de mão de obra estrangeira. As duas vertentes são importantes. A atuação repressiva é no sentido de não deixar impune os agentes responsáveis por esse tráfico de pessoas e estão sendo responsabilizados. Agora, a atuação preventiva, ela parte da ideia de trabalhar com bastante informação sobre quais são os direitos desses migrantes, principalmente de países andinos e Paraguai, que vêm, às vezes, sem saber desses tratados que o Brasil, dos quais o Brasil é signatário, que confere essa residência, né, esse direito de residência. Então, também tem essa atuação pedagógica de orientar e ainda principal, acho que é a parte orgânica, em que o Ministério Público, juntamente com outras entidades como secretarias estaduais de Justiça, Defensoria Pública da União, Ministério do Trabalho e Emprego, Polícia Federal, também estão se estruturando através dos comitês estaduais de erradicação do trabalho escravo, através da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, no sentido de que isso que eu estou aqui dizendo não representa apenas um discurso. Hoje tem uma estrutura orgânica em que os agentes eles estão com a visão alinhada de como proceder. Então, eu estou aqui dizendo coisas que retratam uma opinião alinhada dos órgãos envolvidos na questão. Certo, eu conversei agora com o Procurador do Trabalho, o Dr. Luiz Fabre. Muito obrigado, doutor, pela presença do senhor aqui no nosso programa. Eu que agradeço. O Trabalho Legal desta semana fica por aqui. Nós voltamos semana que vem, continuando essa série de entrevistas, direto aqui de Foz do Iguaçu, do 16º Encontro Sul-Brasileiro de Procuradores do Trabalho. Você pode acompanhar o Trabalho Legal pela internet. É só acessar o site www.mpt.gov.br. A gente se vê no próximo programa. Até lá!